Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que bênção! Mais uma aula aqui na nossa escola de líderes. Mais um assunto muito importante. Agora vamos tratar sobre a Torre de Babel. O homem foi crescendo, Deus deu uma ordem específica para ele se multiplicar, se espalhar pela terra, mas o homem resolveu se juntar em rebeldia e formar uma torre que chegaria aos céus. Isso aí é uma coisa muito mal interpretada por nós hoje, por muitos de nós hoje, como se o problema fosse uma torre que chegasse ao céu. Não, isso não tem nada a ver com uma torre que chega ao céu. O problema primeiro é a rebeldia do homem. O homem insiste muito em desobedecer a Deus, de ir contra a vontade clara do Senhor. Isso também, eu me incluo nisso, você se inclui. Nós temos que nos vigiar 24 horas, porque se bobear, se a gente piscar, a gente está desobedecendo ao Senhor. É uma coisa muito impressionante quanto a nossa carnalidade, ela tem uma tendência monstra em abandonar a Deus, em fazer tudo conforme a nossa vontade. É uma coisa terrível, irmão, é terrível demais. Mas nosso Deus é Deus maravilhoso, que é de misericórdia e tudo. Mas naquela época havia uma outra aliança, uma outra situação. E essa Torre de Babel, um problema dela não era uma torre pela sua altitude, pelo seu tamanho. Não tem nada a ver, porque em Dubai, se eu não me engano, nós tem um prédio que alcança o céu. Isso aí, o problema não é esse. O problema é que essas torres, antigamente, é chamado de zigurate. O que é um zigurate? Essa torre era um local, como a gente também, você depois pode pesquisar aí, se eu conseguir eu boto aqui na tela, não vou prometer que, se não aparecer nenhuma imagem aqui, é porque eu não tive tempo. Mas vamos lá, zigurates, megálitos, tipo Stonehenge, são construções que ela não tem a intenção somente de ser uma construção de aplicação física. Ela tem uma ideologia de ser uma aplicação espiritual. Vamos trocar por miúdos e explicar com mais clareza. São portais, são locais onde você abre portas para o reino espiritual, para se comunicar com outros seres. O homem, ele constantemente, não está satisfeito de ter um relacionamento com Deus. Ele precisa também ter um relacionamento com outros seres, não seres humanos, que eu digo seres espirituais. As pessoas têm muita dificuldade de entender que só Jesus é o caminho. Isso, quando eu falo pessoas, eu estou citando cristãos. É inacreditável como tem cristãos que acreditam em horóscopo, como tem cristãos que acreditam em simpatia, como tem cristãos que se vestem de branco, pula as 7 ondas, faz não sei o que, faz não sei o que lá. Irmãos, Cristo é mais do que suficiente na nossa vida. Cristo é mais do que tudo, Ele é a suficiência completa. O Espírito Santo de Deus está em nós para nos trazer uma satisfação plena. Mas a gente insiste em querer fazer situações complicadas para nossas próprias vidas. Mas qual é o problema no fundo disso daí? O maior problema, meu irmão, é que quando a gente faz um zigurate, quando a gente abre, vai numa cartomante, pede alguém para ler a nossa mão, quando a gente entra fala com os mortos, teoricamente, que na verdade você fala com demônios que se disfarçam de mortos. Quando você entra nessa questão, você está abrindo uma porta para que o inimigo entre na sua vida. Você está abrindo um verdadeiro portal para que você se complique cada vez mais na sua vida. Porque o inimigo, para entrar na sua vida, os demônios para atuarem no seu ser, eles precisam de uma legalidade sua. Então, quando você busca isso, por isso que Deus é muito claro nas Escrituras de não consultar os mortos, não consultar adivinhadores, não consultar absolutamente nada que não seja o Espírito Santo de Deus, que não seja a sua palavra, a sua Escritura. Na Antiga Aliança era para consultar a lei, né? Josué, a Bíblia fala isso, que há uma meditação na lei 24 horas. No Novo Testamento, buscar já é diferente, não é condenação para quem está em Cristo Jesus, Romanos 8, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. O homem de Deus hoje, ele tem que andar no Espírito Santo, ele tem que estar sempre louvando, lendo a palavra, orando, deixando essa palavra e o Espírito Santo penetrar e mudar todo esse interior, arrancar as feridas, arrancar as tristezas, arrancar as angústias. E não tem atalho, irmão. O problema daquela torre, aquele zigurate, é que eles queriam atalhos. Eles queriam estar cada vez mais próximo de entidades que não fazem parte do reino de Deus, irmão.
A gente tem essa mania de achar que os atalhos, eles são melhores. Não, meu irmão. A Bíblia diz que existe um caminho. Mas esse caminho é uma porta estreita e apertado. Mateus capítulo 7 fala isso, 14, 15. Não é largo, não tem atalho, tem a cruz. É negar a si próprio, tem estudar a palavra, tem buscar em Deus a sabedoria, tem negar as nossas vontades terríveis que só impedem da gente se comunicar mais com Deus e ter um relacionamento com Ele. Então é muito importante, a gente fala assim, poxa, para que eles queriam esses zigurates? Mas eu e você constantemente estamos fazendo zigurates na nossa vida. Nós estamos querendo pegar caminhos que não são, que não é um caminho do Senhor. Caminhos que são aleatórios à vontade de Deus, são contrários à vontade de Deus. A gente precisa, meu irmão, minha irmã, de entender que nós temos que alinhar a nossa vida com o Senhor. A gente tem que alinhar. Na época, Deus criou algo de confundir as línguas. A Bíblia não dá muitos detalhes como isso funcionou, entendeu? Como isso funciona. Mas, de fato, eu vou botar uma aula extra aqui sobre Adão, sobre o dilúvio, que você vai ver uma coisa muito interessante. Por exemplo, Adão e o dilúvio, eles são falados em praticamente todas as religiões antigas. Você pega os sumérios, acádios, você pega todas, até as religiões orientais antigas falam palavras parecidas com Adão relacionadas ao primeiro ser humano. Todas as religiões antigas falam de uma inundação, ou seja, não é algo que surgiu somente na Bíblia. Todos eles falam de algo que provavelmente aconteceu, porque nós cremos que aconteceu. Entendeu? Então que você nesse momento venha entender, irmãos, não venha abrir nenhuma porta para que o inimigo venha entrar na sua vida e fazer bagunça. Se você quer abrir uma porta, se você quer abrir uma porta no reino espiritual, então escute o que diz Apocalipse 3. Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e entrar, eu entrarei contigo e cearei contigo e tu cearás comigo. Se tu quer abrir a porta, meu irmão, abre a porta da tua alma, do teu espírito, do teu corpo, para Jesus entrar, para que Ele possa encher você do Espírito Santo e você tenha de novo uma ligação com Deus Pai. E isso que é uma porta maravilhosa que nós precisamos abrir. Daí você não vai ser confundido mais com nenhuma língua, porque a partir de agora você vai ouvir a língua do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 8 também, que quando você ora, você não sabe orar, mas o Espírito Santo intercede. Ele pega as tuas palavras e transforma em palavras úteis para o reino de Deus. A partir de agora a tua linguagem é uma só, é no Espírito, é através do Espírito Santo. E isso é incrível, irmão. Não permita mais, não entre em nenhuma furada, não permita que ninguém leia a tua mão, não permita entrar em nada esotérico, nada de cristais, nada de objetos que trazem sorte, azar, harmonizam de forma espiritual. Nada disso, irmão. Você tem Deus. A Bíblia diz que onde você pisa a planta dos seus pés, aquele lugar se santifica. Você é o ponto de equilíbrio desse planeta. Você é aquela pessoa que está cheia da unção e vai modificar toda essa terra. Não abra mão da sua identidade para poder ir atrás de coisas que não tem nada a ver, irmão. Então que o Espírito Santo de Deus venha te tocar de uma forma linda e poderosa, que você venha viver a plenitude desse Espírito sem nenhum atalho, sem nenhuma porta desnecessária para a sua vida. Que Deus abençoe você poderosamente. Em nome de Jesus, meu irmão. Amém e amém.